Fala pessoal, tranquilão com vocês? Bom galera, eu só seria um simples vendedor de curso fajuto se eu não ensinasse nada pra vocês. Então, hoje vocês vão aprender a fazer, vão aprender o meu processo de criação desse suporte de óculos aqui, né? Eu vou estar mostrando pra vocês como eu faço um suporte de óculos desse. Não vai ser esse aqui, vai ser de um gatinho que minha filha pediu, então é, vai ser muito top, né? Não deixe de conhecer meu site, crypto3d.com, minhas redes sociais e também não deixe de estar lá no Telegram, né? Então, eu vou estar passando alguns programas aqui que eu utilizo para o meu processo de criação. Então, se você tem alguma dúvida sobre programas, sobre tudo, qualquer coisa, quer tirar suas dúvidas, eu não sei instalar o Fusion 360, eu não sei instalar o Photoshop, entra lá no Telegram lá que eu ajudo vocês aí, com certeza. Eu tô aqui para ajudar, beleza? Então vamos que vamos. Bom, como é que vai funcionar o meu processo de criação? Lembrando, fica até o final, porque sempre tem aquela cerejinha do bolo, né? Para quem fica até o final, né? Recebe sempre um conteúdo extra. Então, vamos lá, né? Vamos lá, que só se aprende vendo. Bom, galera, a primeira coisa que vocês vão fazer antes de criar algo é observação. Como eu vou utilizar um pet, um animalzinho, então eu gosto de vir aqui no Pinterest, né? Para quem não conhece o Pinterest, é bem simples, você digita pinterest.com que você vai entrar nele, né? Você pode se cadastrar ou não, fica a seu critério. Eu sugiro que se cadastre porque aqui é muito bom, né? Tem gente que ganha dinheiro no Pinterest, né? Cada imagem dessa daqui no Pinterest vai ser direcionado para um link. Então eu gosto de vir aqui no Pinterest para eu observar o que eu quero criar. Então, como eu vou criar um gato, geralmente eu gosto de usar gatos fofos. Então, gato fofo é gato kawaii, galera. O que é kawaii? Kawaii é gato fofo, né? É um estilo de desenho, né? Que ele é mais ou menos esse nível aqui, ó, tá vendo? Esse é o nível aqui de kawaii, ó. Então, você observar é a primeira coisa, né? A primeira coisa sobre o que você está criando. O que eu quero criar? Eu quero criar um chaveiro, eu quero criar um porta-óculos fofo e tudo mais. Então, observar e ter, né? O poder da observação é a melhor coisa que tem, né? Tomando um cafezinho. Então, a partir daí, ótimo. O que eu faço? Organize-se, né? Primeiro você tem que se organizar. Eu crio uma pasta para tudo que eu vou criar. Se eu vou criar uma modelagem, eu já crio uma pasta. Então, eu já tenho aqui essa pasta, né? Que é o 3D 2026 que tá aqui, né? São todos os objetos em 3D que eu venho criando em 2026 e eu criei uma pasta chamada Cat. A partir dela, eu vou colocando as coisas nela. É claro que a pasta aqui vai estar vazia, como eu já comecei a desenvolver esse produto, eu vou estar mostrando para vocês aqui qual que é o meu processo. Mas é bom você já ter uma pasta criada e começar. Eu utilizo o Photoshop, galera. Aqui é o Photoshop. Vou até fechar aqui, ó, para vocês entenderem como é que funciona o Photoshop. Bom, o Photoshop é bem simples. Vocês podem vir aqui na hora que você for criar um perfil, você vem aqui, ó, em perfil novo, né? Você escolhe aqui, ó, em pixels ou em centímetros. Você pode escolher em centímetros, né? É o objeto que você vai criar. E você pode escolher em centímetros, pixels, você clica aqui, ó, centímetros, e aí aqui você põe, eu vou criar uma caixinha de 15 centímetros por 12. Então é mais ou menos isso. Essa daqui é 14,5 por 16, que é a medida que eu escolhi aqui. Então, a partir daí você já tem o seu Canva, né? Se você for ver meu Canva aqui, ó, o tamanho da imagem dele, ó, em centímetros, ó. Ele tem 14,5 por 16. Então esse é o meu Canva, é minha área de trabalho, é o tamanho da folha que eu vou trabalhar, né? Então isso aí já deixa vocês bem claros. Como que eu utilizo o Photoshop? Galera, o Photoshop, existe sites como Fotopeia, também você pode comprar lá pela Adobe, você
pode utilizar o site, o Fotopeia, se eu não me engano, é um site próprio onde você utiliza o Photoshop versão mais antiga, né? Aqui eu tô usando, se eu não me engano, uma versão mais recente, né? E é isso, né? Vocês precisam ter o Photoshop? É bom ter, né? É bom ter um programa de designer, né? Por quê? Porque a gente vai usar aqui uma técnica onde a gente vai usar o SVG e a gente vai usar a imagem, né, em preto e branco, ó, aqui tem uma imagem em preto e branco, ó, tá vendo? Para você transformar ela em SVG, sabe? Então é mais ou menos isso que é o parâmetro. Então, o que eu utilizo aqui? Eu utilizo só o pincel, galera. Eu utilizo o pincel, você pode utilizar 02 aqui, pincel redondo duro, normal, padrão que vem dele. E eu gosto de utilizar isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Que é a simetria. Porque tudo que eu fizer do lado esquerdo vai ir pro lado direito. Tudo que eu fizer do lado direito vai ir pro lado esquerdo. Então a simetria ajuda, né? Ajuda muito. E aí o pincel, né? Se eu for criar aqui uma nova pasta, ó, vocês podem ver que só de eu deslizar aqui, ó, o pincel ele já vai fazendo o trabalho dele. É claro que eu posso escolher uma cor aqui em preto, ó, para trabalhar, né? Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. E aí tudo que eu for fazendo, ó, eu posso, né, desenvolvendo aqui o meu personagem, né? Aqui a gente faz os detalhes. Então é mais ou menos isso, ó. Mais ou menos essa é a base, né? Essa é a base. É claro que utilizar o Pinterest para ficar observando, você pode pegar uma imagem aqui, vir aqui, salva a imagem, joga lá no Photoshop para você ficar observando, né? Aqui no Photoshop às vezes tem algumas imagens, ó. Tipo essa daqui, ó, eu desenhei à mão, ó. Tá vendo? Eu desenhei à mão. Então, desenhando à mão também ajuda, tá vendo? Por quê? Porque o importante é você ter os traços. Faz um esboço na mão, assim, ou até mesmo você pode pegar ali. O importante é você não fazer... você tem que fazer algo único, não fazer algo que seja uma cópia, sabe? É quase um plágio, mas não pode ser cópia. Não pode ser idêntico. Você tem que fazer algo que tenha um diferencial. O olho é um pouco diferente do desenho, a orelha é um pouco diferente, para que você tenha a sua imagem única, né? E aí, qual objeto que eu criei? Eu criei esse gato aqui, né? Eu já criei esse gato aqui, nesse formato, né? Usando a simetria e tudo mais, ó. Vocês podem ver aqui. Eu já pintei ele, tá? Então, geralmente ele fica em preto e branco, mas eu gosto de já sair pintando, ó, tá? Tá vendo? A capivara foi assim, ó. E o gato eu já pintei ele. Por quê? Por que eu já pintei? Para saber quais as cores que eu vou utilizar e quais as cores que eu tenho aqui no meu filamento, né? Então isso é importante você ter em mente também, né? E aqui, ó, vocês podem ver que cada linha dessa daqui, ó, vai ser em preto. O importante é você mandar a imagem em preto, ó. Olha só como é que é a imagem que eu enviei. Ó, tá vendo? Ela ficou toda em preto, ó, sabe? O importante é você chegar nesse resultado aqui, desenhando ali com o mouse, né? Faz certinho. Se você quiser, você pode usar uma ferramenta chamada caneta, essa daqui, ó. Que o que ela faz, ó? Você vem aqui, ó, a ferramenta caneta, ó. Você faz um traço, ó. E toda vez que você fizer outro traço, ó, você pode ajustar esse traço, ó. Se eu apertar aqui, ó, Ctrl, ó, eu ajusto o traço, ó. Tá vendo? Eu ajusto o traço. E aí depois eu venho aqui e já faço outro. E por aí vai, ó. Ó. Ele vai pegando o seu traço, ó. A ferramenta caneta ela é ótima para fazer isso, né? Você pode vir aqui e aí você vai ajustando, né? Para quem não gosta de trabalhar com mesa digitalizadora. Eu tenho uma mesa digitalizadora aqui. Sugiro que se você quer trabalhar com Photoshop, é bom ter uma mesa digitalizadora. Por quê? Porque facilita, né? Você com um lápis aqui, a minha mesa é Pen Display, aquelas que você usa na tela, né? Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó, como é que ela é, ó. Ó, tá vendo? Essa é a minha mesa aí, ó. Ela tá no plástico aqui, porque eu gosto de proteger ela, né? Às vezes eu tô falando aqui e ela praticamente solta poeira e tudo mais, né? Então, você tem que ter esses cuidados aí com a sua mesa digitalizadora. Então é bom ter uma mesa digitalizadora para fazer esse tipo de trabalho. Não tem necessidade para quem está começando, não tem necessidade. É claro que eu
que eu sou formado em artes visuais, por isso que eu comprei um. Eu também faço trabalhos no Photoshop, né? Mas um desenho desse aqui, ele é muito simples. Ele é um desenho simples. Ele não é um desenho que vai ter necessidade de você utilizar uma mesa digitalizadora. Facilita pelo fato de acelerar o processo de trabalho, beleza? Então, mais ou menos isso, né? Eu uso a simetria, você pode usar aqui também algumas outras ferramentas como quadrado, elipse, aqui ó, no olhinho desse ursinho aqui, eu usei a elipse, ó. Do gato também, ó, do gato eu usei a elipse, aí eu fui quebrando aqui, fazendo com lápis. Às vezes eu faço tudo na mão, sabe? Porque com a mesa digitalizadora, o processo fica fácil, sabe? O processo fica fácil aqui para utilizar, então é bem simples, mas você pode ver ó, que se você pegar aqui, ó, você consegue fazer com o mouse também, ó, um olhinho, ó, tá vendo? Não fica 100% perfeito, mas você pode dar Ctrl T, ó, e aí você vai ajustando, ó, você vai ajustando aqui, ó, você vem aqui, ó, Ctrl, você ajusta a imagem, ó, tá vendo? Você consegue ir ajustando, né? É claro que aqui eu fiz mais de um desenho, né? Mas você pode dar Ctrl T e ir ajustando o seu desenho, né? Então, é mais ou menos isso, né? Deixa eu até apagar aqui, não tem necessidade. Então, é isso que eu utilizo. Você só precisa do pincel na cor preto, né? Com a opacidade em 100%, preenchimento em 100%, né? É bom se você estiver usando uma imagem como referência, você criar uma nova camada, né? Como que cria uma nova camada? Ctrl J, né? Acho que Ctrl J, ó, você cria uma nova camada. Ele copia a camada de baixo, né? Você pode ver que até ficou mais forte, ó, quando eu dei Ctrl J, né? Mas aqui embaixo aqui, ó, tem um maisinho aqui, ó, que você pode criar uma nova camada também, ó, tá vendo? Ó, se for ver, eu vou apagar todas e ela fica aqui, ó, essa nova camada aqui, ó. Se você der Alt e Scroll do mouse, você diminui seu Canva, né? Então, é bem simples. Começa a desenhar. Você começa a desenhar. Ah, vou fazer a cabeça. Vou fazer o corpo. O corpinho do meu personagem. Aqui eu tô fazendo bem rápido, viu, pessoal? Ah, vou fazer o olho. Ó o olho. Pum. Ó. Vamos fechar aqui, ó. Você pode ver que a suavização tá em 84% aqui. Pra eu ter tempo de desenhar, ó, eu dou a volta, ó, e quando eu chego aqui e paro, ó, ele ainda tá vindo pra trás, ó, tá vendo? Então, você tem que ter esses tempos aqui, ajustar a suavização aí do seu pincel. Aí, vem aqui, ó, dá um Alt, ó, pra você fazer o desenho, ó. Dá um Alt, ó, sabe? Alt, Scroll do mouse, então, é mais ou menos assim que você vai desenhando, beleza? E aí eu cheguei nesse resultado aqui, ó. Cheguei nesse resultado aqui, como que vocês estão vendo. O importante é chegar nesse resultado. Por quê? Porque nesse resultado aqui, eu já possuo o desenho para eu poder, em PNG, aqui eu usei PNG, para eu transformar em SVG. E como que você vai transformar em SVG? Galera, o Photoshop ele tem transformação em SVG, mas eu não gosto, eu prefiro utilizar um conversor de SVG, porque às vezes dá errado. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, eu pego a imagem SVG e uso esse site aqui, ó, convertio.co, né? E aqui, ó, eu venho aqui selecionar arquivo, e aí eu procuro a minha pasta, né, lá, cat, e pego o SVG, ó, vem aqui, ó, cat PNG, ó, peguei ele. Aí aqui, ó, vou converter para, você vem em vetor SVG, tá vendo? Aí aqui é só você clicar em converter que ele vai converter. Depois que ele converter, você vai ter uma imagem igual a essa aqui, ó. Que é uma imagem SVG, né? Você pode ver que ela fica toda em preto aqui, ó. Por quê? Porque o Fusion 360, ele só lê essa imagem, beleza? Então, beleza. Chegou nessa etapa aqui. Foi lá, trabalhou no Photoshop, chegou na imagem que você quer. Transformou em SVG, colocou na sua pastinha, tudo certinho. Ó. Aqui você pode ver que eu tenho duas imagens, ó. A colorida, né, a colorida para eu ver como é que ele vai ficar colorido, né? O colorido eu só usei o pincel. Você vem aqui, pega a cor que você quer botar e clica no pincel ali, que se a camada estiver fechada, o pincel vai pintar só onde está fechado. Por exemplo, aqui, ó, aqui é fechado. Então, se eu clicar com o pincel aqui e botar a cor que eu quero aqui, vai gerar a cor ali que eu quero.
Então, o meu gato, ele vai ser mais ou menos isso. Ele vai ter o pelinho branco, a pele marrom, né? O olho azul com os detalhes em branco, preto, a língua vermelha, o nariz rosa e a orelha rosa, né? A parte de dentro da orelha rosa. Então, isso aí eu já sigo esse padrão aí. Aí agora é no Fusion 360. Vamos lá pro Fusion 360. Aqui no Fusion 360, eu já tô com os outros modelos aqui que eu já fiz, né? Eu já fiz esse cachorrinho. Eu comecei com o cachorrinho, né? Então, a única coisa que eu gosto de pegar aqui, no Fusion 360, você não precisa assustar, né? Para ter o Fusion 360, se você quiser, entra aí na minha comunidade lá no Telegram que eu ajudo vocês a instalar o Fusion 360. O Fusion 360 é grátis, né? Pelo que eu sei, ele é grátis. E você pode ter versões de estudante aí. A versão de estudante parece que te dá 3 anos para você utilizar ele, né? Depois eu acho que é pago. Então, mas vale muito a pena, vale muito a pena. O Fusion 360 também tem muitas funções bacanas aqui de modelagem. Ele é um facilitador, né? Aqui, ó, uma dica. Se você clicar na caixinha aqui em cima, ó, você consegue usar o Orbit, né? Agora, se você apertar Shift e Scroll do mouse, você também usa o Orbit, tá vendo? Se você só apertar o Scroll do mouse, você vai usar a ferramenta chamada Pan, que é a mãozinha, né? Ela arrasta o objeto. É claro que você no começo você não vai ter nenhum objeto aqui. Você vai vir aqui em criar esboço, né? Então é mais ou menos isso. Aí o que eu faço? Primeira coisa, eu venho aqui em criar esboço, porque eu vou criar um novo esboço, né? Aí eu escolho aqui a área que eu vou criar, geralmente é a frontal, ó. Posso vir aqui, clicar na frontal aqui, ou clicar aqui, ó, no Canva, ó. Pum, cliquei. Ó, você pode ver que ele já organiza aí como que vai ficar o seu objeto. O que eu faço? Por que eu deixei essa imagem aqui, ó? Se eu clicar nela, você vai ver que esse quadrado aqui, para padronizar. Padronizar, você tem que ter um padrão, né, galera? Então, eu venho aqui, ó, criar um retângulo. Então, vocês podem ver que aqui em cima, aqui, ó, é 145 por 160. Eu já tenho esse padrão. Então, eu vou vir aqui, ó. E aí é bem simples, ó. Se eu apertar aqui o de baixo, já aparece o de baixo, ó, 160. Então, eu posso digitar aqui, ó, 160 milímetros, o que dá 16 centímetros, né? Na escala de milímetro, 10 é 1 centímetro, né? E 100 é 10 centímetros. Então, eu já vou fazer ele na escala de milímetros. Eu gosto de pôr o meu Fusion 360 na escala em milímetros, né? Que facilita. Se eu apertar Tab, vocês vão ver que ele vai para a parte de cima ali. Aqui é 145. Por quê? Porque eu já especifiquei isso. Quero 145, igual tá aqui, ó. Aqui também tá 145. Então, eu vou criar o meu primeiro esboço é assim, ó. 145 por 160. Por quê? Porque eu tô padronizando para eu criar o meu próximo. Posso fechar agora esse esboço aqui, ó? Posso, porque eu tinha o esboço aqui, ó, já marcado. Eu gosto de deixar todos marcados. Ó, o do cachorrinho ali, ó. Vai aparecer o do cachorrinho. Aí tem o do urso. Então, eu posso já fechar e a partir de agora eu vou começar a desenhar aqui. Porque é aqui que eu vou criar o gatinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é inserir um SVG. Eu venho aqui inserir SVG. Né, e eu vou pegar o SVG que está aqui, ó, inserido no meu computador. Vou lá na pasta que eu fiz o gato, ó. Cat, né? E eu vou pegar o SVG que eu utilizei lá no Convert.co. Até fechar aqui o Convert.co, porque agora eu não preciso mais. Já tenho os desenhos, né? Já tenho tudo, então eu não preciso mais do Pinterest e do Convert.co, né? Eu só usei como referência. O Convert.co foi para criar o SVG. Você precisa ter o arquivo .svg, então clica nele aqui 2 vezes, né? Ele vai aparecer para você aqui, ó, na tela. Então, você pode arrastar ele pra cá, ó. Gosto de arrastar onde ele vai ficar, né? Onde ele vai ficar, você põe aqui, ó. E aqui eu deito ele, ó. Porque ele precisa ficar numa distância que ele vai ficar dentro dessa caixinha que eu criei, né? Desse retângulo. Então, aqui eu vou especificando o tamanho, né? Tamanho é bom a gente especificar. O importante é que ele caiba aqui dentro, né? Com um pouquinho de folga. Aí, ó. Você pode ver que ele tá
aqui dentro com um pouco de folga. O que eu posso fazer aqui também? Eu posso aumentar a escala, né? Aqui também eu posso aumentar a escala. Vamos ver aqui, ó. Às vezes dá pra fazer isso também, né? Ou então deixar nesse tamanho aqui, que eu acho que já tá bom, né? Deixa eu só usar a pan aqui, ó. Deixa eu vir trazer um pouquinho mais pra cá, ó. Quando eu mexo, ó, aparece a distância aqui. Então eu posso botar a distância aqui direto, ó, 3. Vamos ver se ele vai ficar bem centralizado. O importante é você centralizar bem o seu desenho, só. Perfeito. Perfeito. Aqui a gente traz um pouquinho pra cá, ó, pra não ter erro. Aí, ó. Agora sim, tá bem centralizado, né? Então eu dou um ok, né? Você pode dar um ok aqui, eu acho que tá perfeito o gatinho, do jeito que eu quero, né? Do jeito que eu quero aqui, né? Dá um ok aqui. Né? Você pode aumentar a escala se eu quiser, ó, botar aqui, ó, 2, ó, olha só. Então você pode mexer com a escala, que é um só, que é a escala que ele tá, né? E é isso. Vou dar um ok aqui, ó. Você vai ver que ele vai colocar o SVG já no meu desenho. Então, a partir de agora, eu já posso criar uma extrusão aqui, né? Eu já posso, vamos dizer assim, extrudar o meu personagem, né? Então, vocês podem ver que aqui, ó, sobrou o espaço, que é o espaço da linha. Você pode criar assim? Pode, mas eu vou usar só a linha de fora, que é a maior linha, né? Então, eu venho aqui, ó, primeira coisa que eu faço, ó, selecionar essa linha aqui e selecionar essa aqui de fora, ó. Por quê? Porque aperta Shift, né? Desculpa, ó, Shift pra você selecionar os dois, porque você tem que juntar as imagens, né? Então você pode ver que ele pegou a linha de dentro e a de fora, né? Ah, tem um detalhe aqui, olha só, não fechei essa parte aqui. Então o que eu preciso fazer para fechar essa parte aqui? Porque você precisa ter objetos fechados, senão ele vai pegar tudo aqui, ó. Tudo que tá aqui dentro. Então eu dou um ESC, ó. E aqui, ó, eu venho aqui em linha. E aqui onde tá o meu SVG, eu vou criar uma linha aqui, ó, para fechar meu objeto, ó. Ó, daqui até aqui, ó. Vou dar um ESC aqui. Ó. Aí, ó. Uma linhazinha aqui. Eu posso aumentar ela para ela ficar mais detalhada. Então vocês podem ver que ela foi de um lado para o outro. E aqui também, ó, mesma coisa. Vou colocar ela aqui, ó. Pega o sinal aqui, ó. Pegou o ponto. Vou dar um line aqui de novo. Tem que aparecer esse xizinho aqui, tá vendo? E aí, clica nela aqui, ó. Mesma coisa. Pronto. Agora quando eu clicar aqui, ó, você pode ver que ele fecha. Fechou, ó, tá vendo? Fechou. Então aqui eu posso concluir o esboço, que pra mim isso já tá ótimo, né? Agora eu vou extrudar essa cabeça aqui. Vamos começar a fazer a extrusão da cabeça. Então eu quero pegar toda a camada. Vou clicar aqui, vou clicar aqui. Tudo que tiver dentro aqui eu vou clicar, ó, aqui, aqui também, né? Tudo que tiver dentro, não perde nada, né? Os olhos. Por quê? Porque é uma extrusão única, né? É uma extrusão única. Deixa eu clicar aqui também. Aqui, aqui, ó. Tudo segurando o Shift. Tem que segurar o Shift aí pra você ir selecionando as outras áreas também, né? Você vai selecionando todas as imagens pra você fazer uma extrusão única. Então vamos lá, ó. Aqui também, ó, apareceu ali a sombrinha, pum, você já pegou, ó. Você pode ver que eu peguei tudo, ó. Olha a linha que eu desenhei ali, ó, que ela não pegou o que estava aqui fora, ó, não pegou aqui fora também. Então isso é importante, por quê? Porque a partir de agora eu vou começar criando a cabeça do objeto. Então você pode apertar a ferramenta, a letra E do seu teclado, que é o Extrude, ou você vem aqui na extrusão, ó, e clica nela. Vai aparecer aqui qual que é o tamanho que você quer extrudar essa imagem, né? Essa seleção que você fez. Então, eu vou pôr 4 centímetros, que é o padrão dos meus aqui, ó. Você pode ver que aqui esse outro aqui também, ele tem uns 4 centímetros de extrusão.
Então eu tô padronizando, você sempre tem que ter em mente isso na sua cabeça, né? Pô, qual que é o tamanho do objeto? Ah, é 4 centímetros, né? Então, é mais ou menos isso. Eu venho aqui, ó, dou 4 milímetros, né? Desculpa, 4 milímetros. Que é uma extrusão pequena, se você for ver aqui, ó, lá, ó, tá vendo? Ó, ele já fez a extrusão, ó, tá vendo? 4 milímetros, né? Então, eu vou mostrar pra vocês, ó. E aí o processo aqui é bem simples, ó. Dá um OK. Novo corpo, sempre selecione o novo corpo, porque a partir de agora você precisa das partes separadas. E aí se você vier em corpo aqui, ó, você vai lá para baixo, você vai ver que ele vai aparecer aqui embaixo, ó. Ele vai aparecer aqui embaixo, ó. Ó, já apareceu aqui, ó, corpo 114. Dá 2 cliques nele e põe aqui, ó. Você põe cat espaço head, que é cabeça do gato, né? Para já você ter uma noção do que você vai fazer aqui, né? Então, beleza, ó, já tenho sim o corpo. O que eu preciso fazer? Como eu fiz o outro esboço, eu vou abrir ele aqui de novo, ó. Tem que abrir ele aqui no esboço, ó. Por quê? Porque a partir de agora eu vou utilizar o esboço para fazer o olho, para fazer a boca, para extrudar para dentro da peça. Então, uma parte importante aqui, ó, vocês podem ver que agora aqui nesse esboço aqui, ó, eu já possuo a cabeça, ó, já possuo a cabeça e os detalhes, né? Se eu apertar Shift aqui e excluo do mouse, você pode ver que, ó, já tem todos os detalhes aqui da parte dele, ó. Você pode ver que agora tem 4 milímetros aqui de cabeça e aí eu posso ir criando as partes que eu quero. Então eu vou começar com a orelha, ó. A orelha é só você selecionar o que você quer. Vem aqui, ó, aperta Shift de novo para você selecionar a parte de dentro, que eu quero toda a parte de dentro da orelha, ó. Aqui e essa daqui também, ó. Dá um zoom, ó, para você fazer uma boa seleção, sempre com o Shift segurado. Por quê? Porque o Shift ele faz você selecionar outras camadas, né? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou usar o Extrude. Aqui é sempre o Extrude, né? Então eu aperto o Extrude aqui e agora eu vou extrusar 3 milímetros. Por quê? Porque ele vai fazer um corte e agora eu vou cortar. Viu que bacana? Eu vou cortar essa parte, porque eu tô fazendo a orelha. Então a primeira coisa que eu vou fazer é cortar. Eu vou estar mostrando para vocês como que é esse detalhe, mas eu vou acelerar para que não fique um vídeo muito grande, né? Mas o processo é todo esse. Vem aqui e cortei. O que eu fiz? Eu cortei a partir desse esboço aqui, ó. A partir desse cat head, ó. Você pode ver que agora, se eu tirar o esboço, ó. Posso fechar o esboço aqui, ó. Você vai perceber que a peça já está cortada. Já estamos começando a formar o objeto, né? Então, vamos voltar ao esboço de novo. Que agora eu vou criar a orelha dele de verdade, que é onde vai ficar a parte rosa. Lembre sempre de olhar a sua referência, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó, é a parte rosa, ó, a parte rosa da orelha dele, ó, tá vendo? Então, é isso. Vem aqui, ó, parte rosa. Deixa eu fechar o Photoshop aqui, que agora eu não preciso mais dele. Eu não vou salvar, porque sempre salve, né, seus projetos. Fique atento a isso, né? E a partir de agora, o que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar aqui essa parte da frente. E vou selecionar aqui, ó, a parte em volta aqui também, ó. Tudo com o Shift, ó. Não apertei o Shift. Se eu não apertar o Shift, ele não seleciona duas camadas, ó. Aperta Shift de novo. Aperta aqui fora, ó. Agora o que eu vou fazer? Outro Extrude. Porque a partir de agora, eu vou dar aqui 3 milímetros, né? Um Extrude de 3 milímetros. Você vai ver que ele vai cobrir a parte de dentro ali, né? E a partir de agora aqui, ó, na operação eu não quero unir, eu quero um novo corpo. Por que novo corpo? Porque são corpos separados agora. Agora são separados para você imprimir lá no seu fatiador tudo separadinho, né? Tudo separadinho. Então vou dar novo corpo aqui e vou dar um OK, que você vai ver que eu vou estar fazendo a orelha. Olha só que bacana, você pode ver que ele criou 2 corpos aqui agora, ó. Se eu tirar o head, ó, você vai ver que ele criou 2 corpos aqui agora. Tirar o esboço também, ó, criou 2 corpos. Criou 2 corpos. Agora um truquezinho que isso aqui é toda o meu operacional.
A partir daqui você já consegue criar tudo aqui. Galera, você precisa reduzir o tamanho dessa malha para que na hora que você for encaixar uma peça na outra, aqui ó, por exemplo, na hora que eu for encaixar o olhinho, que eu for encaixar a bochecha, ela precisa entrar com folga, sem que sofra pressão ou que você tenha que lixar a peça bastante. Então o que eu vou fazer? É bem simples, ó. Você vem aqui, ó, você vai selecionar essa parte aqui de fora, ó. Olha só. Tá vendo, ó? Ela aparece aqui, ó, toda a parte de fora, a borda do objeto, né? Apertando sempre Shift, né? A base aqui é o Shift, ó. Apareceu ela aqui, ó. Vai selecionando, ó. Vamos lá. Aqui também. Aqui também. Então, é mais ou menos isso, ó. Tem que ter paciência mesmo, né? Aperta Shift e Scroll do mouse para você usar o Orbit. Aperta só o Scroll para você usar a Pan. Orbit e Pan, né? Sempre nessa pegada. Aqui também, ó, aperta Shift e seleciona. Vai selecionando. Vê se você selecionou tudo, ó. Olha só que bacana. E seleciona do outro lado também, ó. Você pode ir já selecionando o outro lado, ó. Tá vendo? Do objeto. Por que que eu fiz isso? Porque nós vamos usar a ferramenta nos dois, ó. A gente vai reduzir o tamanho, ó. Você pode ver que agora, ó, eu selecionei tudo, ó. Toda a parte da extrusão, né? Da extrusão, eu selecionei toda ela, ó. Segurando o Shift. O que eu vou usar? Eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, que é o pressionar e puxar. O atalho dela é a letra Q do teclado. Você pode apertar a letra Q. Eu vou apertar a letra Q, ó. Pra você ver, ela vai aparecer aqui, né? E aí o que você vai fazer? Vai dar uma seleção de deslocamento. Ele vai pedir o deslocamento. Qual que é o deslocamento? Como eu quero reduzir o tamanho, é sempre negativo. Então você vai pôr menos 0,25. Ó, você viu que ela reduziu, ó? Eu pus menos 0,25 e dou um OK. Você pode ver que ela reduziu o tamanho da orelha. Para quê? Para ela encaixar direitinho no seu objeto. E dou um OK. Olha só, se eu voltar a cabeça, ó, você vai ver que, ó, aí, ó. Olha, já deu uma reduzida. É bom você ajustar. Eu gosto de usar o 0,25 porque eu já testei aqui. Isso aqui é teste, galera. Você vai ter que imprimir uma peça para ver se encaixou direitinho. E aí, para você não perder a peça, você lixa bastante, porque às vezes você erra nas medidas. E aí volta no Fuso 360, diminui um pouco mais. Ah, menos 0,25 não ficou bom. Ainda tá sofrendo pressão para entrar a peça. Pô, põe 0,30. Vai diminuindo de 0,1 ou 0,05, né? Para você ir reduzindo certinho. Então você pode ver que ela cria um espaço aqui, ó, para a peça entrar. Então esse é todo o processo. Olha só que bacana como é que eu fiz o meu aqui, ó. Aí é bem simples, ó. Aqui, ó. Você pode ver que aqui também, ó, foi mais ou menos isso, a bochecha, né? A bochecha dele, o nariz, ó, o cilindro. Então você vai cortando a peça, vai criando uma nova peça, sempre criando uma nova camada. Esse é o processo. Uma coisa interessante também que você precisa ter em mente, né? Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Vocês podem ver que eles estão coloridos aqui, e isso aqui é extremamente importante. Por quê? Porque quando você jogar lá no seu fatiador, ele vai reconhecer a cor que você colocou aqui. Então como é que eu acho essa cor? Eu clico com a tecla A, ou Apparence, né? Eu gosto de usar ela aqui, a tecla A em aparência, ela vai aparecer, ó, tá vendo? É a aparência. E aqui eu já escolhi algumas cores, ó. Você escolhe alguns materiais, ó. Você pode ver aço acetinado. Ah, como é que eu faço para eu duplicar isso aqui, ó? Vem aqui, ó, clica com o botão direito aqui, ó, e duplica ela. Vem aqui, ó, duplicar. Aí aqui você já pode escolher outra cor, ó. Clica duas vezes nela, ó, e você escolhe a cor aqui embaixo, ó. Aqui você seleciona as cores, ó, tá vendo? Seleciona as cores, ah, eu quero verde. Eu quero rosa, entendeu? Vamos escolher um verde aqui, ó, e dar concluído, ó. Você pode ver que ele vai ficar verde, ó, tá vendo? E aí aqui é bem simples. Aqui em cima você vai ver que tem face e componente. Se você quer pegar o componente inteiro, toda a peça, você deixa selecionado o corpo, componente. Se você quer pegar só a parte da frente, só a face,
você seleciona fácil. Eu vou deixar o corpo e o componente. Então eu venho aqui e arrasto para onde eu vou escolher, ó. Tá vendo? Ó a orelha aqui, ó. Pum, escolhi verde. Só que não é verde, é rosa. Então vamos lá, ó. Rosa. Vamos botar aqui, ó, e selecionar também a outra orelha, ó. Rosa. Ah, o rosto dele já é marrom, que é a cor que você escolheu lá. Então aqui, ó, você já pode ver que esse é o processo, né? Esse é o processo. Aí eu aperto a tecla A para sair a aparência, né? Ou você vem aqui, ó, e fecha, né? Ou a tecla ESC, né? Para fechar a aparência. Sempre quando você quiser a aparência, aperta a tecla A de aparência, né? Appearance, né? Em inglês. Então é mais ou menos isso. Aí eu vou extrusar o quê? O olhinho, vou extrusar a boca, né? Vou fazer os detalhes. Sempre renomeando aqui, ó. Corpo, centro e tal. Aí aqui você põe aqui, ó. Orelha. Organize também, ó. Orelha. Aqui é a orelha ESC. Por quê? Orelha esquerda. Eu gosto de pôr um underline aqui, ó. E digito ESC, ó. Orelha esquerda. E a de baixo também, ó. Orelha underline dir. Por quê? Orelha direita. Você pode pôr right ou left, né, em inglês. É bom deixar tudo em inglês mesmo, porque aí você já vai treinando a língua inglesa, né? Que é bom também para praticar, né? Praticar é sempre bom, é uma dica, né? Um hackzinho, né? Veja que eu sempre passo os hackzinhos para quem quer crescer, né? Aqui não é só o fato de você fazer renda extra, é prosperar de verdade, né? Então é isso, galera. Vocês podem ver que aqui, ó, eu vou desenhar tudo. Se eu abrir o esboço, ó, aqui eu já posso tirar o olho, posso tirar a boca, posso tirar o nariz, né? Lembra daquele detalhe que eu fiz? Ah, como é que eu fecho o nariz se eu quiser pegar só a parte de fora ou só a parte de dentro aqui? Então aqui, ó, eu posso pegar só a parte de dentro, ó, para ele ficar bem pequenininho, ó. Pego aqui as bochechas, né, o pelinho, a boca, o peito, sempre fazendo um novo componente para o que você quiser. O peito aqui, ó, vamos lá, ó, se eu for fazer o peito, vocês podem ver que aqui eu tenho que selecionar tudo, ó, que eu tenho que selecionar tudo, até a parte de dentro também, ó, tá vendo? Porque ele vai pegar toda a área aqui, ó, segurando o shift, pezinho também, o que tiver aqui de não desenhado, se você esquecer de selecionar, você vai ter que juntar aqui. Dá Ctrl Shift, né? Ctrl Z, quer dizer, você volta. E é isso, ó. Eu vou vir aqui, aperta a tecla E de Extrude. E agora aqui tem um detalhe aqui. Aqui eu não vou fazer em 4mm, eu vou fazer em 3. Por quê? Porque eu quero que ele fique menor na hora de encaixar, ele reconheça a parte de baixo. Então eu vou botar 3mm só. E ao invés de unir, eu vou botar novo corpo. E dou um OK, ó. Esse novo corpo eu vou chamar de... você pode botar peito ou body, né? Dorso, né? Vamos botar aqui, ó, peito. Que é o peito dele, ó. Peito. Pronto. Já renomeei como peito. Então aqui, ó, você pode ver que agora eu tenho peito aqui, ó. Tá vendo? Outra coisa, como é que eu faço essa caixinha que você fez aqui, olha, é muito simples, ó. Eu vou selecionar a parte de trás aqui, ó, e vou dar um extrude. Só que a partir de agora, esse extrude, eu vou fazer uma extrusão fina, que é uma extrusão de caixa. Eu clico nela, ó, extrusão fina. Então, tudo que eu puxar aqui, ó, ele vai fazer meio que uma caixa, ó. Tá vendo, ó? Olha lá que bacana, ó. Ele vai fazer meio que uma caixa. Olha aí. Tá vendo? E é claro, né? Aqui eu tenho que ter a medida do projeto ali. Geralmente é 100, ó. Eu já especifiquei para 100, ó. Ó, 100. Você pode deixar aqui, ó, 100. Que é 10 centímetros. É o tamanho da caixa dele, ó. Deixa eu dar o pan aqui pra você ver, ó. Tá vendo? E isso é simples, é muito simples, né, galera? Aí eu dou um OK aqui, ó. Agora eu vou fazer o quê? Essa parte aqui, eu vou simplesmente novo corpo. Por quê? Porque é a caixa dele, né? Aí aqui, ó, eu, ao invés de peito, ó, vem aqui, eu dou um OK. Você vai ver que ele vai criar essa parte aqui, ó. Olha lá, foi criada essa parte, ó. Por que que eu pus em 3 centímetros? Você vai ver agora, ó. Se eu tirar o cat aqui, ó, a cabeça, ó, você vai ver que, olha lá, ó, 3 centímetros. Deixa eu tirar o esboço aqui, ó. Ela vai
ela vai ter um espaçozinho, você não tá conseguindo ver, depois que eu cortar aqui você vai perceber, ó. Ela tem um espaçozinho aqui, ó, entre o peito, ó, deixa eu tirar o peito, ó, entre o peito e a cabeça, ó. Tem um espaço pequeno aqui, ó, de 3 milímetros, ó, de 3 milímetros. Ela vai entrar um pouco para dentro da peça, ó, tá vendo que ela entrou um pouco para dentro da peça, ó? Aqui tá bem visível, ela entrou 1 milímetro para dentro da peça. Isso é ótimo para você colar, você saber aonde que você tem que colocar a cabeça e colar. Porque você vai fazer o peito, ó o peito embaixo, ó. Vamos mudar a aparência dele, ó, aperta o A de aparência, né? Seleciona aqui o objeto que eu quero, ó, puxa para cá, ó. E aqui, ó, pum, ó, tá vendo, ó? Aqui eu já consigo ver, ó. Vou mudar a cor aqui da parte de trás, só para vocês terem uma noção, ó, ó. Olha aí, ó, a parte de trás do gatinho, né? Aqui você pode usar uma ferramenta, que é essa daqui, ó, casca. Você clica aqui, ó, e põe 3 milímetros para ver, ó. Dá um ok. Ele faz uma casca interna. Vamos pôr aqui, ó, casca interna de 3 milímetros, ó. Vamos ver se ele sai, ó. Não sai, então cancela. Porque aqui você tem que fechar, ó. Mas você pode ver, ó, que tem uma seleção aqui, ó. Deixa eu dar aqui, ó. Clico nela, nessa. Olha só que bacana, ó. Pode ver que, ó, eu tô conseguindo selecionar aqui, ó. Uma seleçãozinha aqui, ó. Ó. Aí aqui eu posso dar outro extrude, ó. A partir de agora eu corto pra dentro, ó. Eu vou cortando, ó. Corta, ó. Ó, de novo, ó. Extrude. Vamos lá. Aqui, ó. Pera aí. Aqui... Melhor não fazer desse jeito, é melhor você desenhar mesmo, né? Você desenha aqui e já era. Então deixa eu dar um Ctrl Z. Ó. Aqui você pode fazer um esbocinho também, ó. Olha só, na parte de trás aqui, ó, você vem aqui, ó, criar um novo esboço. E aí é bem simples, ó. Eu vou selecionar na parte de trás dele aqui, ó. Cliquei, ó. Você pode ver que ele já vai te mostrar onde você quer criar, né? Sempre usando a pan aqui, ó, ele virou parte de trás, é isso mesmo, ó. E aqui, ó, eu venho aqui simples, ó, põe uma linha aqui, ó, olha lá, ó, uma linha daqui até aqui, ó, pum, dá um ESC nela, ó, vamos ver se ele pegou, não pegou a linha, ó, de novo, ó, seleciona aqui e vem até aqui, ó, pronto, lá também, ó, do outro lado também, senão não vai, ó. Vem aqui, ó, seleciona aqui, reto aqui, pronto. Agora sim, ó, vocês podem ver que se eu der ESC aqui, ó, ó ela aí, ó. O que que eu faço? Dou um extrude, ó. Agora, toda vez que eu extrusar pra cá, ó, vai fechar a caixinha, tá vendo? Lembrando que se é 100 de extrusão menos 3, 97. Pode vir aqui, ó, dar um menos 97. Ó. E põe cortar, olha só. Você já tem a caixa aqui, ó. Olha que bacana. Ah, mas ali não foi completamente. Não tem problema. Vem aqui, seleciona ela aqui, ó. Dá um outro extrude, ó. E aí empurra ela, ó. Até ela chegar, ó. Quando ela aparecer para cortar aqui, ó. Já é... Ó. Já é mais ou menos o ângulo, ó. Nem quero cortar, né? Vou dar um shift aqui pra ver certinho, ó. Ó, sempre use a ferramenta que você utiliza, ó. Então aqui é menos 2, ó. Já deu pra ver que é menos 2, ó. Menos 2, vem aqui cortar, ó. Pum, ó. Você pode ver que, ó. Olha aí que bacana, ó. Cortou a sua caixinha. Ela fica assim mesmo, vazada, né? Então é bem básico aí, ó. Se eu tirar a cabeça, ó, você vai ver como é que ela é, ó. Tá vendo? Ah, ainda não quero ir essa parte aqui, não tem problema. Vem aqui, ó. De novo, vai dar um extrude até ela desaparecer, ó. Ó. Corta ela. Pronto, ó. Agora a caixinha ficou vazada. Se eu tirar o peito, ó, você vai ver como que ela ficou, ó. Olha que bacana, tá vendo? Então é mais ou menos isso, ó. Você pode ver que aqui eu já tenho a distância que eu preciso para cortar.
É claro que aqui você vai ter alguns detalhes que eu posso estar dizendo para vocês. É, por exemplo, assim, ó, essa parte aqui de dentro, ó. Você vem aqui, ó, e dá um extrude aqui. Se você vier aqui, ó, no extrude, ó. Dá um extrude, ó. Puxa para frente. Você puxa um para frente, se quiser. Não precisa disso, né? Só essa seleção aqui na hora que você colar vai ficar bem firme. Mas você pode criar também aqui um desenho aqui, ó, na linha, para você ter uma direção na hora de você colar, fazer um furo. Não tem essa necessidade. Você pode ver que os outros meus aqui, ó, eu também fiz normal, ó. Não fiz, ó, tá vendo? Não fiz isso, né? Agora, a parte de trás aqui você tem que fazer. Essa parte de trás aqui, ó, deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó, tá vendo? Você tem que fazer. Essa parte de trás aqui, você vai ter que fazer uma elevação aqui. Isso aqui vai servir de encaixe. Uma outra dica, ó, você pode ver que tem um espaçamento entre ela. Você vai ter que usar aqui o deslocamento para você encaixar certinho. Então essas são as manhas aí para você fazer a parte de trás, né? Como que eu faço a parte de trás? Bem simples, ó. Você vem aqui, ó, clica nessa da frente aqui, dá um extrude. E aqui embaixo aqui, ó, tem plano de perfil, você vai vir aqui, ó, plano a partir do objeto. E aí qual que é o objeto que você vai colocar? Esse aqui, ó. Aqui, ó, essa camada aqui, ó. É a partir daqui que eu quero extrusar, olha só, que bacana, tá vendo? Olha aí que bacana. Então, essa parte aqui, ó, eu posso fazer de 3 milímetros, né? Só pra ficar bem pequeno, né? Não precisa ser muito grande. Põe 3 aqui, ó, menos 3, ó. E novo corpo de novo, ó. Tá vendo? Aí, ó. Vocês podem ver que, ó, o gatinho já tá praticamente surgindo. Onde eu vou fazer o rabo, vou fazer outros detalhes bem básicos, né? Ajustar aqui o nariz, tal. Como é que eu faço esse detalhe aqui? Deslocamento. Você pode vir aqui, ó. Vamos lá. Eu vou estar fazendo tudo aqui com vocês, ó. Vamos vir aqui lá pra baixo, ó. Pegar a cabeça. Abre o esboço de novo, ó. E aí aqui, ó, eu vou precisar dessa parte aqui, ó. Dessa parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui, o que eu vou precisar? Vou ter que fazer um corte aqui, né? Aí eu venho aqui, ponho uma linha daqui até aqui, uma linha daqui até aqui, pra você fechar direitinho, né? Pra você ter o objeto todo fechado, né? E depois fazer um corte, ó. Eu venho aqui, você pode criar um novo esboço, ou a partir do esboço que você deixou em aberto aqui, já mexer nele, né? Mas eu vou estar mostrando para vocês bem rápido aqui para não ficar um vídeo muito grande, ó. Vem aqui, dou um extrude nessa parte aqui, como que eu faria. E agora aqui, ó, ao invés de plano de perfil, você vai botar plano de deslocamento. Por quê? Porque eu quero deslocar, ó, ele a uma distância. Vamos por uma distância de 10 milímetros, né? De 10 milímetros, 1 centímetro. É claro que eu quero um pouco maior, né? Vamos botar 15. Para ele ficar bem na frente, para eu poder fazer esse cilindro aqui depois. Então, o deslocamento aqui, ó, é 10, é 15, ó. 15 milímetros de deslocamento. É menos, porque ele vai ficar para fora. Então, menos 15. Olha aí, ó, o deslocamento. Tá vendo como ele já deslocou a peça? Ó? Ele já deslocou, ó. E a distância? A distância aqui, ó, é 4 milímetros, né? Ou menor, se quiser, 3 milímetros, ó, para fazer uma peça menor. Quanto menor for a peça, mais fácil fica para você detalhar, ó. Tá vendo? O que eu tinha que ter feito aqui? Tinha que ter pego a outra seleção. Então aqui, ó, eu aperto o Shift, ó. E todas as seleções que eu esqueci, ó, ele vai pegando, ó. Ó, tá vendo? Olha que bacana. Então é mais ou menos isso. Eu posso puxar o olhinho aqui. É claro que o olho eu vou querer lá dentro. Então eu vou ter que fazer aquela manha de colocar uma linha para cortar o olho, né? Então é mais ou menos isso, né, que eu vou fazendo. Eu não vou estar modelando todo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E eu acho que eu vou particionar esse vídeo para que vocês possam ver parte 1, parte 2, parte 3, para vocês terem uma noção. Mas essa é a base de todo o projeto. Ah, como que você faz o rabo? O rabo também, eu vou modelar um rabinho aqui, ó.
Você pode desenhar, você pode clicar aqui em novo esboço, ó, criar esboço. Aqui, ó, como eu fiz essa parte aqui, ó, você pode vir aqui e deixar aqui, ó, novo corpo, ó. Olha lá, ele já vai criar um novo corpo aqui, ó. Já ficou aqui, ó, para você fazer os detalhes, para você ir também detalhando, cortando, fazendo o que você quiser aqui. Aqui atrás, ó, como que eu faço o rabo? Você pode vir aqui, ó, criar esboço, né? E seleciona a parte do bumbum dele, né? Aí aqui, ó, é só desenhar. Eu venho aqui com essa ferramenta aqui, ó. Ajuste o T-Spline, ó. Ó. Olha só, o T-Spline, ele vai praticamente, ó, fazendo para você um objeto mais arredondado, ó. E aí aqui eu fecho, ó. Pum, fechei. Olha aí, ó, já fiz mais ou menos o rabo, ó. Se você for ver, ó, aperta Shift e Scroll do mouse, ó. Ó o rabozinho aqui, ó. Posso clicar nele, ó, dar um ESC aqui, ó. Clica nele e extrude, ó. Extrude, ó. Tá vendo? Fiz um rabinho aqui, ó. Tá vendo? Ah, preciso dessa parte aqui também de baixo, ó. Aperto o Shift e seleciono ela. Né? Aqui, novo corpo também, né? Então é mais ou menos isso, ó. É claro que talvez não vá ser assim, eu tô só mostrando pra vocês como que cria, né? Deixe algum cortezinho aqui pra você colar, ó, por exemplo, aquela parte ali, ó, se eu cancelar aqui, ó, essa parte aqui, ó, você faz uma pequena escarificação, ó, vem aqui, ó, e põe menos 0,5. Pra quê? Pra você cortar. Pra quê? Pra que você saiba onde você vai colar o rabinho dele, né? Você pode ver que aqui, ó, aqui eu já sei onde eu vou colar o rabinho dele. Né? Volta o esboço lá, né? Aqui, ó, o esboço tá aqui, ó. Aí agora, ó, seleciona os dois, ó. Dá um extrude. 3 milímetros. Aí, ó, novo corpo, ó. Você pode ver aqui, ó, já criei o rabinho, ó. Tá vendo? Ah, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer aquela seleção lá, ó. Ó, você pode ver que aqui já pegou toda a seleção, ó. E venho aqui, ó, pressionar e puxar menos 0,25. Por quê? Porque ele vai ficar menor, ó, para encaixar. Ele precisa ser assim, ó. Ele precisa ser assim para que ele encaixe a peça, ó. Olha lá, ó. Ele tem um espaçozinho aqui, ó, para encaixar. Então essas são as dicas aí, né? Você pode vir aqui e já mudar a aparência do objeto que você quer, ó. Muda aqui a aparência, aqui também, ó. Vamos ver se aparece aqui, ó. Ó. Opa. Sempre ache ele, né? Vamos vir aqui mais pra frente, ó. Aqui, ó. Ó. Ó, tá vendo? Ah, eu quero o rabo preto. Beleza, ó. Põe ele preto, ó. Então é mais ou menos isso, ó. É assim que eu vou criando toda a minha caixinha. Vocês podem ver que ela já está quase pronta. Eu ainda tenho que fazer o cilindro aqui. Como que eu faço o cilindro? O cilindro é bem simples, ó. Você vem aqui, ó. Vou dar um ESC aqui nessa aparência. Mesma coisa, ó. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Eu venho aqui no esboço e fecho ela. Vou fechar tudo que eu não preciso, ó. Pronto, eu não preciso disso aqui. Agora, o cilindro, ele vai entrar aqui, ó. Ele vai entrar aqui no meio, ó, do espaço da orelhinha. Aqui também, ó, posso vir aqui, criar um novo esboço, ou se eu quiser eu posso vir aqui, ó, criar um cilindro. E aqui, ó, selecionar essa área aqui, ó. 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 Pega o meio dele, ó, o ponto central, ó. Ó. Ativar ponto central, ó, aqui aparece, ó, inserir ponto central. Olha lá, ó. Põe um cilindro de 10 ou 11. Eu gosto de 11, ó. 11 milímetros. Olha só que bacana. Você pode ver que aqui, ó, já tenho ele aqui, ó. Já começou a se formar, ó. O que eu vou fazer? Qual que é as manhas aqui? Fecha o esboço. Fechei o esboço. Ó. Aqui ele já tá pedindo para cortar, ó. Ele já tá querendo um corte de 1 milímetro, ó. Pode cortar, ó. Já corta aqui, ó. Pum. Ó, ele cortou a base da cabeça, ó. Beleza? Aí agora eu clico no fundo dela e dou um extrude, ó. E agora eu faço o cilindro. Qual que foi o tamanho? 15.
foi 15. Só que 15 mais 1 para entrar para dentro, mais 2. 15 com mais 2, 17. Você vem aqui, ó, e põe 17 milímetros, ó. Não quero unir, quero novo corpo. Então, ó, você pode ver aqui, ó, já tá formando o cilindro aqui, ó. Esse cilindro vai se conectar com a parte da frente. Olha lá, ó, tá vendo? É claro que não vai ser bem aqui, ó. É bom você botar um pouco mais para baixo para que ele não apareça, né? Igual tá aqui, ó, na capivara, ó, ele ficou um pouquinho para dentro, ó, para que ele não apareça, ó. Ele fica um pouquinho para dentro assim, para que ele não apareça. E aqui, ó, você pode ver que ele tem um tamanho maior, então se atente a isso para ter um espaço maior. Eu acho que aqui é 20, é 2 centímetros, né? Então é mais ou menos isso, ó. Mais ou menos isso que você vai projetando o seu gatinho. Se atente aos detalhes, como que você quer fazer. Depois você vai ter que cortar aqui o narizinho e tudo mais. Então essa parte do cilindro aqui é onde você vai colar. Você vai colar ele aqui, ó. Você vai colar ele aqui. Aqui eu tenho uma manhazinha que você não precisa colar. Principalmente, pelo menos, a parte do cilindro. Onde vai a boca, você precisa colar. É só eu deixar aqui, ó, sem fazer o pressionar puxar. Eu só vou fazer o pressionar puxar no corte onde está o focinho. Aonde está o focinho, realmente eu preciso fazer o pressionar puxar. Aí, ao invés de diminuir, eu vou aumentar. Por quê? Porque ele vai fazer um buraco maior para você poder encaixar aqui nessa parte, ó. Tá vendo? Pode ver que se eu tirar, ó, ele sai, olha só. Tá vendo? Ele saiu, ó. Então ele encaixa perfeitamente se você deixar a mesma medida, ó. E fica firme, ó. Pode ver que fica firme, ó. É uma dica aí, né? E eu só colei a parte do focinho, ó. Você pode ver aqui, ó. Só colei a parte do focinho. Beleza? Então essas são as dicas aí. Vamos lá agora pro fatiador. Agora na parte do fatiador eu vou dar um pause aqui e vou começar a fatiar o projeto, pegando todos os meus projetos aqui. Como que eu faço para eu transportar as imagens? É bem simples, ó. Eu venho aqui, ó, seleciono o corpo, vamos supor aqui, ó, cat head. Aqui, ó, eu selecionei só a cabeça, ó. Eu posso vir aqui, ó, em arquivo, impressão 3D. Por quê? Porque ele vai selecionar só o 3MF dessa cabeça. Aí dou um OK aqui, ó, dou um OK aqui. E aí ele vai pedir aonde você quer colocar. Vem aqui, ó, escolho o arquivo, ó. Vem aqui embaixo aqui, ó, nesses 3 pontinhos. Aqui, ó, tá no cat. Eu quero cat head, ó. Já tá até aqui, ó, cat head 3MF. Eu venho aqui e salvo, ó. Eu vou salvar bem na pasta dele. Põe save, ó. Pronto, olha lá, ó, ele aqui, ó. Ele já aparece aqui no Bambu Studio. É claro que você vai ter que ir colocando tudo um por um, né? Pra que você não... Tô suando aqui, galera. Tá um calor danado. Não gosto de ligar o ventilador, senão fica fazendo muito barulho no microfone. Então agora tem que esperar o Bambu Studio, porque eu tô com muito arquivo aqui aberto. É Fuso 360, é Photoshop. Então ele dá uma lenteada aqui, né? Dá um lagzinho. Deixa eu fechar isso aqui. Ah lá, ó, ele já reconheceu a cor. Então eu dou um OK aqui, ó. Você pode ver que ele reconheceu a cor. Por que a aparência é importante? Justamente por causa disso. Dou um OK. Pronto, ó. Já tá aqui. A partir de agora a gente vai mostrar como que eu vou fatiar esse arquivo. Beleza?